que eu ia falar é o que a gente faz, e quem quiser compartilha, falar, aconteceu comigo, ou se não quiser se expor, manda um inbox falando. O que muitas vezes a gente faz? Dói reviver algo, né? A gente não foi treinado com isso, muitas vezes a gente não tem um profissional de falar assim, não tô dando conta, e leva para um profissional, ou uma escuta, como você falou, um grupo de apoio. Então, o nosso inconsciente, nosso ego, ele quer nos ver bem, então ele vai criar mecanismos para a gente não reviver aquela dor. E aí a gente se entope de atividades, os protetores começam a pegar mais gatos, mais cachorros, a gente começa a trabalhar mais para não reviver. Mas aí o que acontece? De repente o outro cachorro desenvolve algo e muitas vezes parecido ou igual. A gente faz esses acordos espirituais, né? Falar, deixa eu provocar uma coisa em você. E aí a gente é obrigado a reviver tudo de novo. Aquilo inconsciente, aquilo que a gente achou que estava ok, surge porque a gente não olhou e a gente entra nesse looping e vai para baixo de novo. Pode gerar uma síndrome de ansiedade, uma depressão, pode parar a nossa vida. Sim. E aí vira um ciclo, né, Cá? Porque eu acho que eu não consigo ajudar, ele tá adoecendo, é muito mais pior, complexo, né, ajudar que a gente mais pensa. ainda. A gente acha que é simples, né? E às vezes a gente acha que a gente está sofrendo por aquilo que está acontecendo no momento, né? E não, mais uma vez, não desconsiderando, né, a complexidade do que está sendo vivenciado no momento. Mas, quando eu citei aqui que a gente vem de um lugar de repressão, né, que a gente não foi educado a entender o que a gente sente, quando muitas situações não foram nomeadas para a gente viveu questões complexas, a gente viveu traumatizações, a gente viveu muitas coisas difíceis e não teve suporte. Então, por não ter recursos internos, né, para lidar com a situação, quando você fala só pincelando um pouquinho aqui sobre esse inconsciente que você fala, né? Então, gente, e vocês podem comentar aí, tá? Se vocês estão entendendo ou se precisa que eu use aqui uma analogia para ficar mais claro, tá? Então, por não ter recursos, a gente faz o quê? Joga para debaixo do tapete, né? Que é o inconsciente, aquilo vai virar uma sombra, né? E aquilo fica ali no inconsciente. E a gente se libera para sobreviver àquela situação. Por quê? Imagina uma criança que vê ali uma grande violência acontecendo com ela ou com algum familiar e que ela não pode fazer nada. Como que ela vai dar conta dessa angústia? Ela não dá, porque ela não tem recursos para isso, ela não tem maturidade cerebral, ela não tem maturidade emocional, dependendo da fase, né? Se for na primeira infância, ainda divide o campo emocional com a mãe, né? Com quem está ali maternando ela. Então, uma hora, isso vai voltar. Por quê? Porque faz parte da nossa evolução. E aí, a partir dessas experiências que nós vivenciamos, a gente vai criando pontos de vista fixos, né? A gente vai entendendo o nosso lugar no mundo, a gente vai criando maneiras mais rígidas, né? De lidar com as adversidades, de entender a vida e fora o nosso sistema nervoso mesmo, né? Que é uma coisa biológica, fisiológica. A gente tem um caminho aprendido. E quando, Ri, tô falando isso, né? Porque eu acabo estudando bastante, como você sabe, né? A psicotraumatologia. E isso acaba dando, né? Essa base para entender da onde que a gente está vindo, né? Manejar o trauma, né? Para então traçar uma meta ali e conseguir chegar em um lugar de estabilidade, né? Sim. Então, o que vai acontecer? A gente, quando revive essa situação, muito possivelmente, né, a gente vai estar linkado com essa situação do passado. Só que sem saber. Por quê? Porque é um conteúdo inconsciente que está vindo, né, como oportunidade para ser integrado, né? Porque assim se dá a evolução mesmo da consciência, né? É assim
assim que a gente vai evoluindo, que a gente vai cada vez mais se conectando com a nossa essência, né? E quando a gente passa por essas traumatizações, Ri, o que acontece? E muitas vezes a gente nem sabe, tá? Porque tem as violências invisíveis, né? Tem as traumatizações, não só de trauma-choque, que é daquilo que acontece de imediato, né? Mas tem a do desenvolvimento, que pode se dar ali, né? Na dinâmica relacional mesmo, né? Então, um filho que tem um irmão que é preferido e ele sempre vai sendo, né, deixado de lado, onde as necessidades dele vão sendo negligenciadas, né? Isso vai gerar também uma traumatização que a gente não se dá conta. Então, o que vai acontecer? A gente precisa... Só uma coisa, às vezes, eu já ouvi várias vezes histórias das pessoas adultas, né, alunos, clientes, de que na infância, quando era uma criança, gostava muito daquele cachorro-gato, o cachorro-gato sumiu. E aí vai descobrir depois que o pai ou a mãe, e geralmente é interessante, que geralmente a figura é o pai. Ele abandonou, ele deu um fim e aquela criança não sabe o que aconteceu, sumiu, se conta uma mentira, alguma coisa assim, e às vezes com preocupação com a criança, ou para não assumir que abandonou, que fez alguma coisa. E isso é um trauma gigante, que carrega até o adulto, né? Com questões de depressão, né? Onde fazendo ali, né, o acompanhamento e adentrando ali dentro da história da pessoa, a gente chegou nesse lugar tão importante, onde um animal não humano tinha sido retirado da pessoa e tinha simplesmente, né, tinham se desfeito do animal. Por quê? Porque enchia a casa de pelo, porque o animal dava trabalho, e aí dá trabalho. E a família não levou em consideração, né? Não estou aqui julgando, né? Mas era um momento de consciência daquela família, né? A gente não pode negar que isso afetou uma das partes, né? O que a família não levou em consideração é que tinha existido dentro dessa situação aqui que eu estou colocando, tá? Que foi real. Tinha existido um acordo onde, se você se esforçar, se você passar, se você ficar em primeiro lugar, sabe, na escola, você vai ter uma premiação que é esse cachorro. Aí a pessoa ganha esse cachorro, e esse cachorro, devido à dinâmica do pai e mãe trabalharem muito, é a única companhia da pessoa, da criança. Nossa, para criança é super importante, tipo, é o melhor amigo da criança, assim, muitas vezes, né? Depois parece que o animal ali não se adequou, né, ao ideal ali da dinâmica familiar, e aí decidiram simplesmente tirar o cachorro, né? E acreditava-se que essa pessoa tinha desenvolvido uma depressão por um outro motivo na adolescência. Só que aí a gente foi percebendo que essa depressão já estava se manifestando na pré-adolescência, né? Só que não tinha sido percebido, até mesmo porque antes a gente não tinha, né, essa abertura para as questões mentais, né? Enfim. E aí pensa, né? Quanto tempo essa pessoa carregou isso sem ser validado, né? Achando que ela falhou por não ter conseguido, só que ela era uma criança, cuidar do quintal, né? Enfim. Às vezes ela sente que ela foi a responsável pelo que aconteceu. Poxa, né? Bem complexo, né, Ri? Então, quando a gente vive uma situação difícil, que tira mesmo a nossa força, eu acredito, Ri, que é um sinal de que tem algo que precisa ser integrado. Por quê? Porque as adversidades, elas vão existir, né? Mas a gente tem que minimamente manter-se no centro, né? Quando a gente
entra em pânico, quando a gente não consegue lidar, vê o cachorro sofrendo e chora e grita, sabe? Entra naquele desespero, a gente já percebe ali que não é um comportamento de adulto, né? É um comportamento possivelmente infantilizado de alguma questão que está sendo trazida lá de trás. E essas questões, né, essas vivências que nós tivemos, elas são as nossas imagens internas, né, que vão guiando a nossa realidade. Aí você falou de uma coisa, né, que a pessoa adota um gato, aí adota outro. Vamos pensar aqui na pessoa que resgata animais. Ela resgata um monte de animais. Sempre aparece um animal, né? Pode ser que ela esteja, né, não criando sozinha, tá? A gente não pode responsabilizar uma pessoa por uma questão social, né? De saúde pública, que é a questão dos animais. Mas ela tá tão fragilizada, ela tá tão sensibilizada com a questão dos animais, que possivelmente aquilo liga ela a algo interno dela mesma, né? Então, quem que ela quer salvar de verdade? E é esse auto-olhar, né, que a gente consegue, tanto com o suporte terapêutico, né, com a constelação, que até eu facilito, e com Theta Healing, né, com comunicação. Eu acredito que é um diferencial também, né, Ri, para a gente conseguir separar o que é meu e o que é do animal não humano, né?